mega show em Copacabana. Milhões de pessoas na areia, luzes pulsando, a energia lá no alto. Para a maioria, foi só mais uma noite inesquecível de entretenimento puro, certo? Mas e se tiver algo a mais rolando ali? Uma camada oculta, uma dimensão espiritual invisível operando bem debaixo do nosso nariz. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nas afirmações virais que o pastor Antônio Júnior fez na internet. Ele destrinchou os comportamentos, as atitudes e os bastidores das recentes apresentações da cantora Shakira, levantando questões super provocativas sobre o que realmente consumimos como arte. A ideia aqui não é tomar partido, mas desempacotar exatamente o que foi pesquisado por ele e analisar o que isso significa sob as lentes do alerta bíblico. Vamos nessa? Ok, vamos analisar isso a fundo. O material do pastor já começa mostrando que aquele não foi um evento qualquer na agenda. Para fundamentar essa tese, ele traz à tona umas coisas bem sombrias que aconteceram nos bastidores. Infelizmente, rolou uma tragédia com um trabalhador na montagem do palco, algo que a grande mídia quase não focou. Junta isso com um mal súbito super grave que o pai da cantora sofreu momentos antes do evento, causando um atraso imenso de 1h30. Para o pastor, relatar essas anomalias serve justamente para ditar o tom da argumentação. Ele acredita que a atmosfera ao redor do evento carregava um peso muito além de um simples imprevisto logístico antes de encarrar mais de 2 milhões de pessoas. E isso nos puxa direto para a nossa primeira parte: origens e símbolos ocultos, rastreando as raízes espirituais. É exatamente a partir dessa atmosfera pesada que a análise faz uma transição crucial, saindo do show de hoje, indo buscar as origens do estilo de performance que tornou a artista mundialmente famosa. A pesquisa do pastor foi a fundo nas origens da famosa dança do ventre, aquela mesma que, reza a lenda, encantou a cantora aos 4 anos de idade no restaurante árabe. E olha, não é só um movimento pop, não. Segundo historiadores e arqueólogos citados, essa prática remonta a nada menos que 6.000 anos antes de Cristo, lá na antiga Suméria. Isso ilustra brilhantemente o grande contraste dessa teoria. O que hoje o mundo vê como dança pop moderna é comparado na mesma moeda com um ritual sumério. O pastor ressalta que as sacerdotisas dedicadas à deusa Inanna utilizavam esses exatos movimentos de quadril dentro dos templos. E não era para fazer espetáculo, era parte de rituais intensos de fertilidade e invocação espiritual. A embalagem com certeza mudou, hoje em dia até vendem isso como dança sagrada feminina em estúdios chiques, mas a essência desse movimento de invocação, de acordo com a análise dele, continua exatamente a mesma. Indo mais fundo nas raízes, o vídeo original traz um elemento curioso do início da carreira da artista. Por mais que ela tenha crescido em um lar católico bem rigoroso, o pastor relata rumores fortíssimos que circulam pelas comunidades latino-americanas sobre um suposto envolvimento com a santeria. O relato menciona a possível orientação de um santeiro chamado Rafael, que faria rituais de consagração de carreira. O ponto-chave que a fonte enfatiza é que, com ou sem confirmação oficial, foi cirurgicamente a partir desse período que a carreira da artista disparou de forma meteórica na indústria da música. Bom, isso nos traz para os palcos de hoje, especificamente aos shows no México e em Copacabana. A interpretação que o pastor faz dos símbolos no palco é milimetricamente detalhada. Saca só, gestos com as mãos são lidos como mudras hindus que servem para direcionar energia. Aquele ato de soprar em direção ao público não seria uma simples interação fofa, mas um ato ocultista de transmissão espiritual. O palco inteiro, banhado em luz vermelha, é ligado aos escritos do ocultista Eliphas Levi, que crava o vermelho como a cor da invocação e de abertura de canais. E para fechar, um figurino específico, quando visto de cima, formaria a silhueta de Baphomet, um símbolo super manjado do ocultismo. Para o pesquisador, essa soma toda de elementos não deixa margem para ser só coincidência. Mas como tudo isso se mantém no topo da fama mundial? A análise abre um pouco a lente e olha para a própria engrenagem da indústria do entretenimento. Ela é descrita como uma rede insana, movida a dinheiro, status e muito poder. A fonte até cita fotos da cantora ao lado de figuras hoje bem controversas, como o Sean Diddy Combs, que está enfrentando acusações pesadas nos Estados Unidos. Aqui é super importante esclarecer. A explicação do pastor não faz nenhuma acusação de crimes contra a cantora, beleza? O objetivo dele é só ilustrar a crença de que essa indústria inteira é permeada por uma espiritualidade das trevas que age fortemente nos bastidores. E para dar um exemplo prático dessa influência espiritual de longo alcance, é citado um vídeo viral bem impressionante. Durante uma oração de libertação de exorcismo feita por um outro pastor, a mulher que estava recebendo a oração teria começado do nada a cantar o hit Waka Waka, imitando a voz e os movimentos exatos da artista. O
O ponto levantado aqui não é discutir se o exorcismo em si era real ou não, mas usar esse episódio bizarro para argumentar sobre a força monstruosa do arquétipo sensual da cantora. Segundo a tese, a arte dela possui um domínio que atinge níveis profundos e inexplicáveis na mente das pessoas. Olha, é uma quantidade enorme de informações e de conexões para processar. E é exatamente neste ponto de profunda reflexão que surge a oportunidade para o debate. Fica aqui um convite imenso para que a sessão de comentários seja usada para compartilhar ideias sobre tudo que foi desvendado até agora. O engajamento com este conteúdo, deixando uma opinião nos comentários e compartilhando essa explicação com mais pessoas, é fundamental para expandir a discussão sobre temas tão enigmáticos. Afinal, o que essas evidências parecem apontar? O escopo fica ainda maior agora ao entrarmos na parte 2, a conexão Copacabana, portais espirituais geográficos. A gente sai do foco individual da artista e entra numa teoria geográfica bem imponente abordada pelo material. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso se constrói na linha do tempo. A análise destaca uma sequência quase frenética de mega-eventos na mesma praia. Tivemos a Madonna em 2024, a Shakira no presente e já existe a menção fortíssima de um show da Lady Gaga associado ao ano de 2025. E rola um detalhe sinistro apontado pela fonte de que a equipe da Lady Gaga no passado supostamente teria exigido que as luzes do aeroporto fossem apagadas na chegada dela, simulando uma entrada na escuridão. São 3 ícones globais no mesmo palco, praticamente na mesma época do ano. Mas por que exatamente a prédio Copacabana? O pastor argumenta que o local não é só um cartão postal famoso. É um território com um histórico espiritual extremamente denso. O vídeo lembra do Tata Tancredo, super conhecido nos anos 20 e 30 como o Papa Negro da Umbanda, que ajudou a fundar tradições de matriz africana bem ali. Somado a isso, são mais de 70 anos de oferendas ininterruptas a Iemanjá naquelas águas. Ou seja, o argumento sustenta que a areia e a atmosfera de lá já são historicamente carregadas espiritualmente. E tudo isso deságua neste conceito central, o portal espiritual. Segundo a visão de alguns líderes religiosos mencionados, levar sequencialmente as maiores artistas do planeta, com performances supostamente abarrotadas de símbolos para um local que já é denso, não tem nada a ver com pura logística. O objetivo seria abrir portais espirituais imensos, alterando e influenciando diretamente a atmosfera da cidade inteira e de todos que estão ali, mesmo daquela pessoa que foi só para curtir um som e dar risada. O que nos traz direto para a parte 3, o alerta bíblico, discernindo a arte de influência. É aqui que encontramos a conclusão teológica do pastor e entendemos o real motivo desse alerta. Para fundamentar sua grande tese, a fonte vai direto nas Escrituras. A citação de 1 Timóteos, capítulo 4, versículo 1, avisa com todas as letras: nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E parando para refletir sobre o que a Bíblia diz sobre essas coisas, a verdade é que o texto sagrado não cansa de alertar contra a fascinação pelo mundo secular. A minha opinião, baseada nessa leitura bíblica, é que a vigilância é essencial, porque o mal raramente se apresenta de forma grotesca, ele é sedutor. A interpretação do pastor se apoia firme nesse pilar, argumentando que as doutrinas perigosas hoje não vêm em formatos assustadores, mas perfeitamente embaladas na alta cultura pop. Então, o ponto crucial é exatamente o disfarce. Aquilo que milhões de pessoas consomem de boa, achando ser só entretenimento e arte, pode estar agindo na surdina como um veículo rápido para contaminação espiritual. A grande advertência que essa explicação levanta é que ao ouvir esses hits de forma passiva ou assistir aos clipes na TV de casa, o público está, sem se dar conta, abrindo a porta para essa influência invisível se instalar nos seus lares. O conselho final que o material deixa é super prático e direto: exercitar o discernimento espiritual 24 horas por dia. É sugerido um cuidado extremo, um filtro muito rígido com o consumo de mídias, redes sociais e TV, porque a absorção passiva desses símbolos, aos poucos, leva a tal cegueira espiritual, deixando a pessoa apática, sem vontade de orar ou de buscar a Deus. A análise bate na tecla o tempo inteiro de que a nossa verdadeira luta não é física, é completamente espiritual. Depois de percorrer esses bastidores tensos, histórias lá da Suméria, simbologias ocultas, a carga invisível de Copacabana e todos esses alertas bíblicos pesados, uma questão muito profunda fica no ar. Onde, afinal, a gente traça a linha entre o que é liberdade de expressão criativa de um artista e o que é uma agenda espiritual desenhada meticulosamente para moldar multidões? É uma reflexão que vai além das playlists e desafia de verdade o modo como consumimos cultura diariamente.
Fica aqui um imenso agradecimento a todo mundo que acompanhou essa jornada de conhecimento até o finzinho. O espaço para inscrição no canal está sempre de portas abertas para quem deseja continuar desvendando temas tão complexos e recebendo análises bem estruturadas como essa. Valeu demais por assistirem e até o próximo vídeo.